Pai solteiro faxineiro ensinou o menino a dobrar aviões de papel, mas quando descobriu quem era a mãe do garoto. O prédio era uma criatura de vidro e aço, um monumento silencioso ao comércio que perfurava as nuvens. Do seu escritório na cobertura, no 80º andar, Eleanor Vance podia ver a cidade inteira espalhada abaixo dela como uma placa de circuito, um mapa complexo de luzes e vidas das quais se sentia completamente desconectada. Ela era a mente que controlava aquela torre, o nome no papel timbrado, uma titã da indústria cuja foto estampava capas de revistas. Mas por dentro, no zumbido constante do ar climatizado, era apenas uma mulher assombrada por um silêncio equante. O silêncio era um fantasma. Ele se instalara no dia em que seu mundo rachara, o dia em que ela decidira que o poder era a única armadura capaz de protegê-la de sentir novamente aquele tipo de dor impotente. Seu filho, Leo, fazia parte desse silêncio. Era um garoto pequeno e quieto de 7 anos, com os olhos sérios da mãe e uma imobilidade que parecia estranha para sua idade. Vivia em um mundo de pisos polidos e janelas do chão ao teto, uma gaiola dourada onde cada necessidade era atendida por funcionários e cada momento era programado. No entanto, a única coisa que ele desejava, um calor simples e descomplicado, era a única coisa que Eleanor já não sabia como oferecer. Seu amor era feroz, uma força protetora e ansiosa, mas filtrada por camadas de medo e memória. Ela lhe dava tudo o que o dinheiro podia comprar, mas havia esquecido como simplesmente estar com ele. Observava-o agora, sentado numa grande poltrona de couro, traçando padrões no apoio liso do braço, um rei em miniatura em um vasto castelo vazio. Uma dor familiar apertava em seu peito, sensação que imediatamente reprimia. Fraqueza era uma ameaça. Muito abaixo, nas artérias menos glamourosas da cidade, Arthur cuidava de seu próprio pequeno reino. Seu apartamento era um espaço modesto de 3 cômodos, impregnado com o cheiro de sabão de lavar roupas e as evidências quentes e bagunçadas da vida. Era um mundo distante da grandiosidade estéril da Torre Vance, onde passava suas noites. Arthur era faxineiro, um homem que se movia pelo mundo invisível, apagando as marcas e pegadas de pessoas muito mais importantes do que ele. Sua própria vida fora manchada pela perda. A fotografia sobre a lareira mostrava uma mulher com um sorriso radiante e leve, a esposa que ele perdera cedo demais. A ausência dela era um vazio no peito que nunca se preencheu. Mas sua vida não estava vazia. Estava cheia de Maya, sua filha de 6 anos. Ela era um turbilhão de fitas coloridas e perguntas infinitas, um respingo vibrante de cor contra a tela cinzenta do luto dele. Era sua razão, sua âncora, a pequena mão quente que mantinha unidos os pedaços quebrados de seu coração. Ele a observava agora, a testa franzida de concentração enquanto coloria um sol torto. Sentia uma onda de amor tão forte que doía. Por ela, ele atravessaria corredores sombrios de qualquer prédio, limparia qualquer chão, suportaria qualquer invisibilidade. Ele era um pai. Essa era sua identidade, seu propósito, sua dignidade silenciosa e inabalável. Naquela noite, a Torre Vance era um túmulo. A energia frenética do dia havia se dissipado, restando apenas o baixo zumbido dos servidores e o sussurro do sistema de ventilação. Arthur caminhava pelos corredores desertos do andar executivo, seu carrinho um companheiro rangente no silêncio imenso. Gostava da solidão do turno da noite. Permitia-lhe pensar, existir sem a pressão de ser notado ou julgado. Era um fantasma em um palácio, contente em seu anonimato. Virou a esquina e parou. Encolhida em um nicho perto das vastas janelas estava uma pequena figura. Era o menino, Leo. Ele não deveria estar ali, os andares executivos ficavam vazios depois das 7. O garoto estava apenas sentado, os joelhos encolhidos contra o peito, olhando para as luzes distantes e cintilantes. Parecia incrivelmente pequeno e dolorosamente solitário, uma estrela perdida em uma galáxia corporativa fria. O primeiro instinto de Arthur, fruto de anos mantendo a cabeça baixa, foi recuar, fingir que não o tinha visto. Mas então notou os ombros do garoto tremerem, apenas uma vez, um soluço contido. Algo dentro de Arthur, o pai em seu íntimo, despertou. Ele não poderia simplesmente ir embora. Aproximou-se devagar, os passos suaves no mármore. O menino ergueu o olhar, os olhos arregalados de alarme, como um filhote assustado. Claramente esperava ser repreendido, expulso dali. Arthur ofereceu um pequeno sorriso hesitante. Não disse nada. Enfiou a mão no bolso do casaco de trabalho gasto e puxou uma folha descartada de papel de um cesto de reciclagem, um memorando sobre lucros trimestrais que recolhera antes. O papel estava limpo e liso. Ajoelhou-se, os joelhos velhos protestando. O frio do mármore atravessava a calça. Segurou o papel em suas mãos grandes e calejadas e começou a dobrar. Seus movimentos eram precisos, praticados. Uma dobra aqui, um vinco ali. Aprendera o ofício com seu próprio pai, há uma vida atrás, e o transmitir à Maya. Era uma pequena, simples magia. O menino observava, o medo lentamente cedendo a uma curiosidade silenciosa.
O papel se transformava sob os dedos de Arthur, tornando-se algo novo, algo com propósito. Em um minuto, estava pronto. Um avião de papel perfeito, um dardo elegante e afiado. Arthur o estendeu. Leo hesitou por um instante, então sua pequena mão se estendeu e o pegou. O papel estava liso contra seus dedos. Arthur fez um gesto com a cabeça em direção ao corredor longo e vazio, uma pista perfeita. Deu ao menino um leve aceno encorajador. Leo se levantou. Segurou o avião como se fosse um artefato precioso. Puxou o braço para trás, imitando um movimento que só vira em filmes, e lançou-o. O avião disparou, captando uma corrente quase invisível no ar parado. Voou, silencioso e gracioso, uma faixa branca contra o chão polido e escuro. Seguiu reto e firme por uma distância impressionante antes de planar suavemente e pousar perto da parede distante. Um pequeno suspiro escapou dos lábios de Leo. Ele se virou para olhar Arthur e, pela primeira vez, uma luz brilhou em seus olhos sérios. Não era um sorriso completo, ainda não. Mas era o começo de um. Era uma centelha de maravilha no silêncio sufocante. O coração de Arthur se sentiu um pouco menos vazio. Ele não havia resolvido um problema nem oferecido uma grande solução. Apenas dobrara um pedaço de papel. Mas, no imenso vazio frio da torre, aquele pequeno ato de criação compartilhada parecia uma conexão profunda, uma promessa silenciosa de que, mesmo nos lugares mais solitários, ainda era possível fazer algo que voasse. A amizade secreta deles tornou-se um ritual. Todas as noites, por volta das 10, Leo escapava da cobertura e encontrava o caminho até o andar executivo, onde Arthur o esperava. O armário do zelador virou a oficina deles. Em meio ao cheiro de produtos de limpeza e trapos velhos, Arthur ensinava Leo a arte da dobra. Mostrou-lhe como fazer o dardo simples, o robusto avião de carga e o planador de acrobacias. Explicava como o peso no nariz dava estabilidade, como o ângulo das asas determinava o trajeto. Leo era um aluno atento. Seus pequenos dedos, acostumados apenas às superfícies frias e sem resposta de tablets e telas sensíveis ao toque, aprendiam a nova linguagem do papel. Descobriu a satisfação de um vinco bem feito, a pequena vitória de uma dobra perfeita. Pela primeira vez, estava criando algo com as próprias mãos, algo tangível e real. O silêncio que normalmente o cercava era preenchido pelo suave farfalhar de suas construções. Arthur conhecia o garoto em pequenos fragmentos tímidos. Descobriu que o animal favorito de Leo era o pinguim, que ele não gostava da comida sofisticada que o chefe preparava e que tinha medo do escuro, apesar de sua casa estar sempre iluminada artificialmente. Arthur nunca perguntava sobre a mãe. Sentia que era um tema frágil. Em vez disso, falava sobre Maya. Contava a Leo como ela adorava desenhar unicórnios e como sabia cantar a música do alfabeto de trás para frente. Falava de uma vida cheia de joelhos ralados, histórias de ninar e amor incondicional, um mundo tão diferente do de Leo que parecia um conto de fadas. Leo escutava, os olhos bem abertos, absorvendo o calor das histórias de Arthur. Aquele homem, com o rosto bondoso e marcado pelo tempo e a voz suave, lhe oferecia algo que nem sabia estar faltando. Não era apenas sobre aviões de papel. Era sobre atenção. Era sobre ser visto. Para Arthur, esses momentos eram um bálsamo para sua própria tristeza silenciosa. A alegria nascente do menino era contagiante. Ver o deleite genuíno no rosto de Leo quando uma de suas criações próprias cortava o ar e voava o fazia lembrar de tempos mais simples, da felicidade descomplicada que compartilhava com Maya. Os corredores solitários da torre já não pareciam um túmulo. Era um playground, um refúgio secreto. Ele já não era apenas um fantasma, era um amigo. Numa noite, Eleanor lutava com um contrato de aquisição particularmente brutal. Os números se embaralhavam diante de seus olhos, e a pressão em suas têmporas era uma velha e incômoda conhecida. Trabalhara 16 horas seguidas, alimentada por café e por uma determinação implacável que não deixava espaço para descanso. Decidiu caminhar, clarear a mente. Avançou pelo corredor vazio, os saltos batendo firmes no mármore, um som agressivo no silêncio profundo. Ao virar a esquina, ouviu algo que a fez congelar. Risos. Era um som pequeno, brilhante, puro e despreocupado. Era a risada de Leo. Não o ouvia rir assim havia anos. Era um som de um passado que acreditava perdido para sempre. Confusa e um pouco alarmada, seguiu o som. Ele a conduziu até o corredor de serviço, uma parte do prédio onde nunca entrava. Espiando pela esquina, viu uma cena que fez seu corpo inteiro se enrijecer. Ali estava Leo, o rosto iluminado por uma alegria que ela não reconhecia, ao lado do faxineiro noturno. Estavam à beira do imenso átrio, um espaço aberto que despencava 80 andares até o saguão. Leo segurava um avião de papel. O faxineiro sorria, encorajando, Leo lançou o avião, e ele voou pelo enorme vazio, um minúsculo ponto branco desafiador, descendo em espirais lentas no espaço aberto.
Sua primeira reação foi um choque frio de medo. Sua mente, treinada para avaliar ameaças, percorreu dezenas de cenários aterrorizantes. Quem era aquele homem? O que queria? Porque estava sozinho com seu filho. Cada instinto protetor em seu corpo gritava. Seu filho estava vulnerável, e aquele estranho havia atravessado os muros que ela construíra com tanto cuidado ao redor dele. Léo. Sua voz foi cortante, rompendo o ar como um estilhaço de vidro. A risada morreu instantaneamente. Léo se virou, o rosto abatido, a luz nos olhos se apagando como se o interruptor tivesse sido desligado. Arthur se endireitou, o sorriso sumindo, a expressão mudando para um alarme discreto. Deu um passo para trás, erguendo as mãos levemente, num gesto apaziguador. Eleanor marchou até eles, uma rainha cujo santuário fora violado. O que está acontecendo aqui? Quem é você? Exigiu, o olhar fixo em Arthur, reduzindo-o a nada mais que um uniforme. Mamãe, a gente só estava. Léo começou, a voz trêmula, volte para a cobertura. Agora, ela ordenou, sem espaço para réplica. Léo olhou do rosto furioso da mãe para o preocupado de Arthur, os ombros caindo em derrota. Virou-se e saiu arrastando os pés, ainda com o aviãozinho de papel apertado na mão. Eleanor voltou toda a sua atenção formidável para Arthur. Quero uma explicação, disse, a voz perigosamente baixa. Arthur encarou o olhar gélido dela, não com medo, mas com uma dignidade tranquila que a surpreendeu. Não se encolheu. Meu nome é Arthur. Sou o zelador deste andar, disse, em tom calmo e firme. O garoto. Léo. Parecia solitário. Eu só estava mostrando a ele como fazer aviões de papel. Só isso, você estava encorajando ele a jogar coisas no átrio. Retrucou, o medo transformando-se em acusação. Não, senhora. Nós apenas assistíamos eles planarem, explicou pacientemente. É só papel. Não faria mal a nada. Sua simplicidade era desarmante. Ela esperava desculpas, um pedido pelo emprego, talvez até uma ameaça velada. Mas ele não ofereceu nada disso. Apenas permaneceu ali, um homem num simples uniforme azul, falando uma verdade simples. Ela o olhou com mais atenção, enxergando-o de verdade pela primeira vez. Viu as marcas de exaustão em seus olhos, os calos em suas mãos. Mas também viu uma integridade inabalável em seu olhar. Ele não tinha medo dela. Meu filho não deve ser abordado. Não deve ser procurado. Seu trabalho é limpar os pisos, não entreter os moradores. Entendeu? As palavras foram duras, reflexo de uma vida erguendo muralhas. Arthur apenas assentiu devagar. Entendi, disse. Mas havia um lampejo em seus olhos, não de raiva, mas de uma decepção profunda. Era um olhar que a julgava, não pelo poder, mas pela falta de bondade. Ele se virou, pegou seu carrinho e foi embora, as rodas rangendo como o único som no silêncio pesado que restou. Eleanor permaneceu sozinha no vasto átrio, o ar frio girando ao redor. Ela havia vencido o confronto. Havia afirmado sua autoridade. Havia protegido o filho. Então porque sentia como se tivesse acabado de destruir algo precioso. O eco da risada do filho, tão brilhante e bela, agora parecia zombar dela das sombras. Ela o silenciara. O encontro deixou uma rachadura na armadura polida de Eleanor. Ela não conseguia afastar da mente o olhar digno e silencioso do faxineiro, nem a expressão de profunda decepção no rosto do filho. O silêncio na cobertura estava mais pesado do que nunca. Léo se fechara em si mesmo, e a breve centelha de luz que ela testemunhara havia desaparecido completamente. Ele atravessava os dias como um pequeno fantasma, a alegria que Arthur despertara trancada de novo. Movida por uma estranha mistura de desconfiança e curiosidade, Eleanor fez algo que não fazia há anos. Acessou as câmaras de segurança do prédio. Parecia uma invasão, mas disse a si mesma que era uma precaução necessária. Puxou os arquivos do andar executivo das últimas semanas. Ela assistiu. Viu Arthur, sozinho, diligente, polindo os pisos, esvaziando as lixeiras, uma figura solitária movendo-se pela paisagem vazia do seu sucesso. E então viu o primeiro encontro. Viu-o encontrar Léo, encolhido e triste. Viu-o ajoelhar, não com familiaridade, mas com uma hesitação gentil. Viu-o dobrar o primeiro avião. Assistiu à tristeza do filho derreter em fascinação. Avançou os vídeos. Viu o ritual deles se desenrolar. Viu Arthur mostrando a Léo diferentes modelos, suas mãos grandes e ásperas se movendo com uma graça surpreendente. Viu as tentativas atrapalhadas de Léo e a paciência de Arthur ao guiá-lo. Viu-os rirem quando um avião fazia uma curva inesperada ou batia na parede. Eles não estavam no átrio grandioso, estavam em corredores, em salas de reunião vazias, no apertado armário de faxina.
Não havia nada de ameaçador ou impróprio. Era apenas bondade. Uma conexão simples, humana, no lugar mais estéril do mundo. Um nó de vergonha se apertou em seu estômago. Ela havia visto ameaça onde só havia delicadeza. Sua riqueza e poder se tornaram uma lente que distorcia o mundo, fazendo-a enxergar conspirações e motivos onde não existiam. Aquele homem, aquele faxineiro, dera ao filho dela mais felicidade genuína em algumas horas roubadas do que ela própria em meses. Na noite seguinte, encontrou motivo para trabalhar até mais tarde novamente. Sentia um nervosismo incomum, uma sensação à qual não estava acostumada. Caminhou pelos corredores, os passos mais suaves dessa vez. Encontrou na grande sala de reuniões, limpando a longa mesa imponente onde ela tomava decisões que afetavam milhares de vidas, Arthur, disse. Sua voz estava mais suave agora. Ele se virou, surpreso. Parecia-se preparar, esperando outra repreensão. Eu queria pedir desculpas, começou, as palavras soando estranhas e desajeitadas em sua boca. Eu estava enganada naquela noite. Julguei errado a situação. Arthur olhou para ela, a expressão neutra. Apenas assentiu. Pedido aceito. A simplicidade da resposta a deixou procurando mais palavras. Ele sente sua falta, admitiu, sacrificando um pedaço do próprio orgulho. Leu. Ele tem estado, calado. Uma sombra de tristeza cruzou o rosto de Arthur. Ele é um bom garoto, disse. Só precisa de um amigo. Eles ficaram em silêncio na sala de reuniões, uma CEO poderosa e um humilde faxineiro, duas pessoas de universos diferentes unidas pela preocupação com uma criança solitária. Você tem uma filha, não tem? Eleanor perguntou, lembrando-se das cenas em que ele mostrava a Leo uma foto escolar tirada da carteira. O rosto de Arthur se suavizou imediatamente, a guarda caindo. Maya. Ela tem 6 anos. Instintivamente levou a mão ao bolso para pegar a carteira, mas parou, lembrando-se de com quem falava. Fale-me dela, disse Eleanor, e sua voz tinha um calor genuíno, não forçado. E ele falou. Contou sobre as pinturas bagunçadas de Maya, seu amor pelos balanços do parque, sua determinação feroz de aprender a amarrar os próprios sapatos. Falou sobre os desafios de ser pai solteiro, a preocupação constante, as pequenas e profundas alegrias. Ao falar, Eleanor deixou de vê-lo como funcionário. Passou a enxergá-lo como um pai navegando as águas traiçoeiras de criar um filho sozinho. Ela se viu abrindo-se também, mostrando uma vulnerabilidade que não revelava a ninguém há anos. Eu perdi o pai dele, disse, as palavras pairando no ar. Não foi uma situação boa. Depois disso, me concentrei em construir isto. Fez um gesto vago para a sala opulenta, para as luzes da cidade além das janelas. Achei que, se tornasse o mundo dele seguro, ele seria feliz. Achei que estava protegendo-o, você está protegendo, respondeu Arthur, gentilmente. Mas às vezes, uma criança não precisa de uma fortaleza. Só precisa de alguém para ajudá-la a lançar um avião de papel. A metáfora, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, atingiu-a como um golpe físico. Uma rachadura se abriu na represa que ela construíra ao redor do coração, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu a ardência das lágrimas. Piscou para contê-las, mas o sentimento permaneceu, um gelo doloroso e purificador. Naquela sala de reuniões silenciosa, cercada pelos símbolos do próprio poder, Eleanor Vance começou a desmontar os muros que levaram uma década para erguer. E foi o faxineiro, o homem que ela antes ignorava, quem lhe entregou as ferramentas. As conversas silenciosas deles se tornaram um novo ritual, tão secretas e preciosas quanto o de Arthur com Leo. Depois que Leo adormecia, Eleanor encontrava Arthur em suas rondas. Eles conversavam, não como CEO e faxineiro, mas como Eleanor e Arthur. Ele contou sobre a esposa, sobre a doença repentina que ele levara, deixando-a à deriva. Falou do luto não com amargura, mas com uma ternura profunda e dolorida. Era um homem que conhecera a perda e escolhera respondê-la com amor pela filha. Eleanor, por sua vez, compartilhou a história do próprio passado quebrado. Falou de um casamento tumultuado com um homem poderoso e controlador, um homem que via ela e Leo como possessões. O divórcio fora uma guerra brutal e, na sequência, ela se dedicara a tornar-se intocável, a construir um império tão vasto que ninguém jamais poderia ferir a ela ou ao filho. Ela vencera, mas, no processo, se isolara da alegria tanto quanto da dor. Arthur ouviu sem julgamento. Não ofereceu conselhos nem lugares comuns. Ofereceu presença, um poço silencioso de empatia que permitia a ela dizer seus medos em voz alta. Ele via a mulher ferida por trás da executiva poderosa e a tratava com um respeito gentil que nada tinha a ver com título ou riqueza. Aos poucos, cautelosamente, ela permitiu que Arthur voltasse à vida de Leo. As sessões de aviões de papel recomeçaram, mas agora Eleanor assistia à distância,
com um pequeno e caloroso sorriso. Viu a luz retornar aos olhos do filho. Viu-se abrir, compartilhando pensamentos e sonhos com Arthur de um jeito que não fazia com ela. E não sentiu ciúme. Sentiu gratidão. Num sábado, Arthur convidou, com hesitação, que ela e Leo fossem ao parque com ele e Maya. O primeiro instinto de Eleanor foi recusar. O parque era público, incontrolável, um mundo distante de sua existência curada. Mas um olhar para o rosto esperançoso de Leo decidiu por ela. Eles foram. Eleanor, de calça simples e suéter, sentiu-se estrangeira e exposta. Mas Maya, uma pequena diplomata de Maria Chiquinhas, imediatamente pegou Leo pela mão e o arrastou até os balanços. Arthur comprou sorvete para todos num carrinho, pagando com notas amassadas. Insistiu em pagar o dela. Pela primeira vez em uma década, Eleanor tomou um sorvete pingando, bagunçado, em um parque público, e pareceu mais luxuoso do que qualquer refeição 5 estrelas. Ela observou Arthur com a filha. Ele a empurrava no balanço, o rosto radiante. Ajoelhava-se para amarrar o cadarço. Tratava-a com um amor sem esforço e incondicional que era ao mesmo tempo bonito e doloroso de testemunhar. Era tudo o que ela queria para Leo, tudo o que havia esquecido como dar. Mais tarde, enquanto as crianças brincavam no tanque de areia, Arthur sentou-se ao lado dela num banco gasto. Você é uma boa mãe, Eleanor, disse baixo, como se percebesse seus pensamentos. Ela negou com a cabeça, um riso amargo escapando. Não, não sou. Sou uma boa CEO. Já não sei ser uma boa mãe, você está aqui, não está? Respondeu, com o olhar firme. É assim que começa. Só estando aqui. As palavras simples foram um presente, uma absolvição que ela não sabia que buscava. Ao sol morno da tarde, cercada pelo som de crianças rindo, Eleanor sentiu um pedaço da antiga rigidez derreter. A ligação entre eles se aprofundava, tornando-se algo além de uma preocupação compartilhada com uma criança. Era uma intimidade silenciosa e cautelosa, um vínculo forjado não por paixão ou romance, mas por feridas comuns e um desejo mútuo de cura. Mas o mundo frágil e privado deles estava prestes a estilhaçar. O mundo da riqueza e do poder é o mundo dos observadores. Sempre há alguém olhando. Um jovem executivo ambicioso chamado Peterson notou o estranho novo interesse da CEO pelo faxineiro noturno. Viu as conversas até tarde, o amolecimento de sua notória frieza. Viu uma oportunidade. Confundindo a humanidade nascente dela com fraqueza, enxergou uma chance de se promover. Ele fez um telefonema. Na manhã seguinte, a cidade acordou com uma manchete estampada na capa de um tabloide de fofocas. Uma foto granulada, claramente tirada com uma lente longa, mostrava Eleanor e Arthur sentados no banco do parque. A manchete era cruel e sensacionalista, caso secreto da CEO bilionária com o faxineiro. Estaria a magnata problemática perdendo o controle. A matéria era um coquetel tóxico de insinuações e mentiras. Pintava Arthur como um oportunista astuto, um caçador de dotes que se aproveitava de uma mulher solitária e vulnerável. Retratava Eleanor como uma executiva instável de julgamento comprometido, uma rica coitada sendo manipulada por um funcionário. O artigo insinuava riscos de segurança, vazamentos de segredos corporativos. Era um assassinato de reputação, rápido e brutal. As consequências foram imediatas. O Conselho convocou uma reunião de emergência. As ações oscilaram, caindo nervosamente. A mídia desceu como abutres, câmaras e microfones formando uma besta voraz do lado de fora da Torre Vance. O mundo cuidadosamente controlado de Eleanor estava rachando sob a pressão. Mas a crise corporativa não era nada perto da pessoal. Quando Arthur chegou para o turno, não encontrou o silêncio familiar do saguão, e sim 2 seguranças de semblante duro e a chefe de RH. Entregaram-lhe uma caixa com os poucos pertences do armário e uma carta de demissão. O motivo citado: quebra de conduta profissional e violação das políticas de fraternização. Ele foi demitido. Escoltado para fora como um criminoso, teve de atravessar um corredor de flashes e perguntas aos gritos. Está recebendo dinheiro dela? Qual é o seu segredo? Ele manteve a cabeça baixa, o rosto uma máscara de vergonha e perplexidade, e abriu caminho pela multidão. A dignidade à qual se agarrava parecia arrancada, deixando-o cru e exposto. Eleanor, presa na cobertura, foi empurrada para uma retirada fria e estratégica. Advogados e equipe de PR a cercaram, pedindo que emitisse uma nota, negasse tudo, cortasse qualquer laço. Disseram para enquadrar Arthur como um empregado ressentido, pintar-se como vítima de suas investidas. Era a jogada inteligente, a manobra corporativa. Era a única forma de proteger a empresa, de proteger o império. Seus velhos instintos, frios, aguçados pela sobrevivência, gritavam para que os seguisse. Era a escolha lógica.
Ela ergueu o telefone para aprovar o comunicado que destruiria o pouco de reputação que Arthur ainda tinha. Mas então olhou para o outro lado da sala e viu Leo. Ele estava junto à janela, segurando um avião de papel perfeitamente dobrado. O menino ouvira os sussurros, vira as notícias no tablet. O rosto pálido, os olhos cheios de confusão e traição que partiram o coração dela. Ele a encarou, o olhar suplicante. Não é verdade, né, mamãe? O que estão dizendo sobre o Arthur? Eleanor olhou para o rosto do filho e para o comunicado na mão. Um representava o império que construíra para mantê-los seguros. O outro representava o homem que ensinara seu filho a ser feliz de novo. Ela estava numa encruzilhada e, pela primeira vez, o caminho do poder parecia levar a uma prisão desolada e vazia. Ela desligou o telefone. Não, disse aos advogados. Não faremos desse jeito. A separação foi um abismo de silêncio e dor. Arthur sentia uma humilhação profunda. Perdera o emprego, mas isso era o de menos. Seu nome fora arrastado na lama, seu caráter assassinado em praça pública. Sentia-se tolo por acreditar que uma conexão genuína poderia atravessar o abismo entre seus mundos. Fora ingênuo. O muro entre a cobertura e o porão não era só físico, era uma lei fundamental do universo em que vivia. Recolheu-se ao silêncio do pequeno apartamento, cujo calor agora parecia abrigo contra um mundo frio e cruel. Para Eleanor, a torre voltara a ser prisão. O silêncio que a presença de Arthur começara a preencher retornou, mais frio e completo do que antes. Ela venceu a batalha com o conselho, mas foi uma vitória oca. Salvou a empresa, mas sentiu que perdera a alma. O pior era ver o efeito em Leo. Ele parou de fazer aviões. A alegria e a luz que Arthur havia despertado sumiram, substituídas por uma tristeza profunda e impenetrável. Era novamente um fantasma em casa, uma acusação silenciosa e constante de seu fracasso. Numa noite, enquanto ela o colocava na cama, a pequena mão dele estendeu-se e colocou algo na dela. Era um dos aviões de Arthur, um dos primeiros, agora marcado e gasto de tanto ser segurado. Debaixo da asa, havia um bilhete minúsculo dobrado. Os dedos dela tremiam ao abri-lo. Escritas na letra infantil e desajeitada de Leo, havia duas palavras: conserta isso. Era só isso. Uma ordem simples e de cortar o coração. Conserta isso. Não se tratava de preço das ações nem de reuniões do conselho. Tratava-se de curar uma ferida que ela permitira que fosse aberta. Tratava-se de escolher a bondade em vez da estratégia, o coração em vez do império. Ela sabia o que tinha de fazer. Era apavorante. Exigiria uma vulnerabilidade que nunca mostrara ao mundo. Era o oposto de cada instinto defensivo que possuía. No dia seguinte, ela não convocou uma coletiva na empresa. Fez algo muito mais radical: topou uma entrevista de TV ao vivo, individual, com a jornalista mais respeitada da cidade, com uma condição: seria sem roteiro. Sem assessores, sem equipe de PR, sem rede de segurança. Sentou-se no estúdio, as luzes quentes no rosto, a câmara um olho que não piscava. A entrevistadora começou com as perguntas esperadas sobre o escândalo, sobre seu julgamento. Eleanor deixou que terminasse. Então, começou a falar. A voz era baixa, mas tinha uma força que nada tinha a ver com poder corporativo. O que os tabloides disseram é mentira, declarou, olhando diretamente para a câmara, como se falasse com cada pessoa em sua sala de estar. Mas a mentira não é a história que eles contaram. A mentira é a que eu vivo há 10 anos. Ela então fez o impensável. Tirou a armadura, peça por peça, diante de milhões. Falou do passado doloroso, do medo, dos muros que erguera ao redor de si e do filho. Falou de sua solidão, do vazio do próprio sucesso, e então, continuou, a voz embargada: um homem que limpa os pisos do meu prédio demonstrou mais bondade ao meu filho em 2 semanas do que eu em 2 anos. O nome dele é Arthur. Ele não é oportunista. É um homem bom e decente. É viúvo, um pai amoroso que viu um menino solitário e lhe ofereceu um presente simples e humano: seu tempo. Ela ergueu o amassado avião de papel que Leo lhe entregara. Ele ensinou meu filho a fazer isso. Ensinou-o a encontrar alegria no simples. Lembrou-me de uma verdade que eu havia esquecido: que a bondade é a única moeda que importa. Eu é que falhei. Meu medo, meu mundo, quebrou uma amizade preciosa e inocente. Eu o demiti para proteger minha empresa. Ao fazê-lo, traí esse homem e falhei com meu filho. Vim aqui hoje para restabelecer a verdade. Arthur é um homem de imenso caráter e dignidade. A única vergonha nesta história é a minha. Ela expôs a própria alma. Foi um gesto grandioso, não de riqueza, mas de honestidade emocional profunda. Um posicionamento público, uma retomada de sua humanidade. Arthur assistiu à entrevista na pequena sala de estar, Maya dormindo no quarto ao lado.
Fitou a tela, o coração acelerado. Não viu a CEO poderosa que o demitira, mas uma mulher vulnerável lutando para voltar à luz. Viu-a defendê-lo, a voz trêmula, porém resoluta. A humilhação e a raiva que ferviam dentro dele se desfizeram, substituídas por uma onda esmagadora de empatia. Viu a dor dela, um espelho da sua, a entrevista terminou. O apartamento ficou silencioso, salvo pelo zumbido da geladeira. Então, ouviu-se uma batida suave à porta. Ele abriu. Era Eleanor. Estava à sua humilde soleira, sem comitiva, sem armadura. Era só uma mulher, o rosto marcado de exaustão e medo, os olhos buscando nos dele um sinal de perdão. Sinto muito, Arthur, sussurrou, palavras cruas, sem efeito. Por tudo. Ele não precisou dizer nada. Apenas abriu mais a porta e se afastou, deixando-a entrar do frio. O abismo entre seus mundos foi fechado, não por dinheiro ou poder, mas por uma ponte de verdade compartilhada e o corajoso pedido de desculpas de uma mãe. A reconciliação foi tranquila, sem grandes declarações, feita de compreensão mútua na luz suave e acolhedora da pequena sala. Um ano depois, o mundo parecia diferente. A Torre Vance ainda arranhava o céu, monumento ao comércio, mas seu coração havia mudado. Numa tarde de sábado ensolarada, um parque fervilhava com o barulho alegre de crianças. No centro de tudo estava Arthur. Já não era faxineiro. Era o diretor da nova Iniciativa Wingspan, um centro comunitário infantil financiado por um subsídio da empresa de Eleanor. Era um lugar onde crianças de todos os meios podiam ir depois da escola para aprender, criar e construir coisas com as mãos, de mini-foguetes a intrincados e belos aviões de papel. Arthur encontrara um novo propósito, usando seu espírito gentil para ajudar centenas de crianças. Eleanor estava ali, sentada numa toalha sobre a grama. Os ternos severos haviam sido trocados por jeans e um suéter macio. O olhar de tensão ansiosa fora alisado, substituído por um calor calmo e aberto. Ela ainda era uma CEO poderosa, mas agora liderava com outro tipo de força, enraizada em empatia e equilíbrio. Saía do trabalho todos os dias às 5. Leo e Maya, agora inseparáveis, corriam rindo pelo campo, as mãos cheias de criações de papel. Leo já não era um menino silencioso e solene. Era vibrante e barulhento, sua risada o som mais brilhante do parque. Maya, como sempre a líder confiante, mostrava-lhe a melhor maneira de lançar um planador para pegar o vento. Arthur se aproximou e sentou-se ao lado de Eleanor na toalha. Entregou-lhe um avião perfeitamente dobrado, as asas nítidas e precisas. Ela o pegou, os dedos tocando os dele. Instalou-se um silêncio confortável e fácil entre os dois, do tipo que fala de afeto profundo e uma jornada compartilhada. Não eram apenas amigos ou aliados. Eram parceiros, construindo uma nova família mesclada a partir dos cacos do passado. Olhe para eles, disse Eleanor, suavemente, os olhos nas crianças. Estão tão felizes, estamos todos felizes, corrigiu Arthur, gentil. Olhou para ela, os olhos cheios de um amor tranquilo, constante e profundo. Ela sorriu, um sorriso genuíno, leve, que alcançou os olhos. Encostou a cabeça no ombro dele, gesto simples de confiança e pertencimento. Juntos, observaram Leo e Maya lançarem sua frota de aviões de papel no céu azul brilhante. Os pequenos dardos de papel subiam e dançavam ao vento, frágeis e, ainda assim, resilientes, um testemunho de um simples ato de bondade que curou 2 corações partidos e ensinou a uma mulher poderosa e a um homem humilde que as maiores alturas são alcançadas não em torres de vidro e aço, mas nos espaços abertos e serenos do coração humano.